Capítulo 25. Júlia. Eu tentei empurrá-lo. Tá legal. Não tentei, mas também não encorajei. Quer dizer, não acho que enroscar os dedos em seu cabelo tenha sido um encorajamento. Como das outras vezes, aquele torpor dominou meu corpo instantaneamente. Ainda era estranho, mas de um jeito diferente, agora que eu sabia o que ele significava. O beijo foi mais longo que o primeiro que ele me dera ali, naquela mesma sala, e mais úmido também. No começo fiquei imóvel, surpresa demais para reagir, mas quando não o repeli, ele começou a mover a boca contra a minha de maneira sutil. Seus lábios se encaixaram e sugaram os meus, e no mesmo instante uma corrente elétrica chispou dentro de mim, me chacoalhando de leve. Sei que eu devia ter impedido aquilo, mas aquela vozinha dentro de mim começou a berrar, mais, mais, mais. Tão inesperadamente quanto me agarrou, ele se afastou. Suas mãos, no entanto, permaneceram em meu rosto, os olhos atrelados aos meus, e eram tão intensos, tão profundos, que senti como se imergisse naquele oceano. E o mais confuso é que eu podia jurar que ele também se sentia daquela maneira, mergulhado no desconhecido. Que belo par vocês formam! Tia Berenice derreteu, logo atrás de mim. Marcos libertou meu rosto no mesmo instante, parecendo tão atordoado quanto eu. Minhas bochechas ficaram tão quentes que achei que a pele pudesse desprender dos músculos. Bem, acho que está na hora de eu me retirar. Ele brincou alegre. Vou apenas dar um jeito na cozinha e já deixo vocês dois em paz. Nada disso, tia, atalhei. Eu arrumo tudo. Meu amorzinho, você trabalhou durante todo o fim de semana e eu fiquei aqui vendo a Magda fazer tudo sozinha. Você não pode exigir tanto de si, nem pode trabalhar tantas horas assim. Vai fazer mal. Escute o que eu digo, Juju. O mundo vai continuar o mesmo na segunda-feira, ainda que você não consiga cumprir o que foi proposto. Ela dizia aquilo porque não conhecia Américo. Esse seu coração já teve emoções demais para uma noite. Insisti. Além disso, um pouco de louça suja não vai me matar. Isso aí, Marcos interferiu. Vou ajudar a Júlia. Limpamos tudo rapidinho. Pode ir descansar, dona Berê. Ela soltou um pesado suspiro. Está bem, então vou deixar vocês dois mais à vontade. Aposto que estão desejando um pouquinho de privacidade. E me deu uma piscada tão discreta que até a dona Inês, 3 casas distantes, devia ter visto. Assim que ouvi o ruído da porta do quarto dela se fechar no andar de cima, comecei a retirar a mesa. Marcos me ajudou, acomodando um grande número de pratos e talheres em seu colo e os levando para a cozinha. Desculpa por ter te beijado daquele jeito. Ele começou. Tudo bem, você precisava me fazer calar a boca. Amarrei o avental na cintura. Eu entendi e, rodei o anel em meu dedo, um jeito nervosa. Relancei a porta da cozinha e abaixei a voz. Marcos, me diz que isso não é uma joia de verdade. Não é. Ainda bem, pensei, ao retirar o anel e o colocá-lo na mesa. Não era porque se tratava de uma bijuteria que eu iria estragá-lo. Júlia, desculpe por ter feito o pedido sem te avisar. Achei que assim tornaria as coisas mais natural, já que você não sabe fingir. Eu realmente não o fiz por mal. Sacudi a cabeça.
Tá certo, Marcos. Não muda muita coisa. O casamento já está contratado. A tia Berê só tem um sonho, um novo sonho para sonhar agora. Eu limpei a garganta. Agradeço pelo que você fez. Ele me olhou desconfiado. Você não está brava comigo? Ah, eu estou tão furioso que quero arrancar sua cabeça e jogar futebol com ela. Mas eu não via minha tia tão corada assim desde o ano passado, eu acho. Você a fez muito feliz esta noite. E você faria qualquer coisa para ver ela assim de novo, não é? Marcos perguntou suavemente. Ela é tudo para mim. Abri a torneira e comecei a lavar a louça. Então, eu vou dormir na sua casa no fim de semana? Mas não precisa fazer essa cara. Meus pais também vão estar lá. Você nem precisa ficar durante todo o fim de semana. Apenas uma noite deve bastar para que eles vejam que você é real. Relaxa. Me limitei a olhar para ele. Ele soltou um suspiro aborrecido. Esqueci que você não sabe fazer isso. Claro que eu sei, falei ofendida, encaixando o prato no escorredor de louças. Eu relaxo o tempo todo. Claro, ironizou, pegando um pano de prato para secá-lo. O prato. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Apenas o barulho da água e o repicar da porcelana que às vezes se chocava eram ouvidos. Júlia, eu estava aqui pensando. Ele me analisava com atenção agora. Por que você não tem carro? Vocês moram meio fora de mão. Não deu certo ainda conseguir minha carteira de habilitação. Por que não? Se quiser, eu posso te ajudar com a papelada. Sacudi a cabeça. Agora não dá. Preciso economizar. Não sei como vai ser o futuro. Os gastos que podem surgir. Preciso garantir que a tia Berenice tenha todo o suporte necessário. Ele se manteve calado, deliberando, e pareceu um pouco sem jeito ao indagar. Posso fazer uma pergunta bastante pessoal? Eu me virei para ele. Pode, já que eu posso escolher não responder. É justo. Terminou de secar a tigela e deixou sobre a mesa. Pelo que eu entendi, sua tia criou você. Fiz que sim com a cabeça, um pouco receosa de onde aquilo iria parar. Por que você não a chama de mãe, Júlia? Não era a pergunta que eu esperava. Bom, eu acho que é porque suspirei. Estava tão cansado de me esquivar daquele assunto. Quando se convive com um fantasma, você tem medo. De quê? Ele perguntou sem entender. De que ela voltasse para me assombrar. Minha tia tinha esperança de que um dia a mulher que me pariu pudesse voltar, que seria boa. Me ouvi dizer. Era irmã dela, né? A tia Berê teve fé até o fim. E ela não voltou? Ele concluiu com delicadeza. Claro que voltou, mais de uma vez até. Batia na porta querendo dinheiro para comprar aquelas porcarias. Quando a tia Berê se recusava, ela ameaçava me levar embora. Eu vivia com medo. Foi um alívio quando descobri que ela tinha tido uma overdose. Achei que o pesadelo acabaria, mas ela continuou me perseguindo em sonhos. Não consigo dormir com todas as luzes apagadas. Terminei com a louça, fechei a torneira e girei, apoiando o quadril e as mãos na pia. Bem idiota, né? Não é. Eu sinto muito. Muita coisa cintilou naquela íris verdes cristalinas. Pena e compaixão eu consegui reconhecer. Outras, porém, não soube decifrar, e foram essas que fizeram meu coração martelar contra as minhas costelas. Eu
Comecei ao mesmo tempo em que Marcos dizia. Acabei de lembrar que acabamos rindo, constrangidos. É melhor eu ir, já está tarde. Marcos pendurou o pano de prato no encosto de uma das cadeiras. Eu te acompanho até o carro. Andei ao lado dele até chegarmos ao seu Honda. Dessa vez ele guardou a cadeira no banco do carona. Então, a que horas eu devo chegar no sábado? Questionei. Quando puder. Meus pais devem aparecer no fim da tarde. E o que eu devo vestir? Ele refletiu por um instante. Mini saia branca e camisa justa, com os primeiros botões abertos, seria o ideal. Revirei os olhos. Nem nos seus sonhos. Nos meus sonhos, você não usaria nada, Pim. Abri um sorriso cafajeste. Eu já estava pronta para mandá-la a merda, mas me detive. Pim? Pinguizinha. É muito longo. Deu de ombros. Veste o que você achar confortável. Não precisa se preocupar com a sua aparência. Não é isso que eles vão julgar. Vão julgar o que então? Seu olhar percorreu meu rosto, cada ângulo dele, e se deteve em minha boca. Aquela dormência recomeçou, como se ele tivesse acabado de me beijar. Eles vão avaliar se você é capaz de me manter inteiro. Ele estava absolutamente sério ao me encarar. E isso acabei descobrindo faz pouco tempo. Só você pode. Franzi a testa. Que diabos aquilo queria dizer? Até amanhã. Deu partida. Amanhã? Achei que ia te ver de novo só no fim de semana. O clima se tornou mais leve, conforme toda aquela intensidade abandonava sua face e a diversão regressava. Ah, não. Ainda temos muito que aprender um sobre o outro. Além disso, sua tia é homeschool. Deve estar esperando que eu venha cortejar você todo dia. Não temos que seguir essa linha, falei na defensiva. Talvez, mas assim vai ser mais divertido. Sonhe comigo, minha Pim. Ele engatou o carro e se afastou, me deixando ali na calçada, consternada. Não sou sua Pim. Resmunguei para o nada. Já ia fechando o portão quando reparei que a luz do quarto do Denis ainda estava acesa. Atravessei a rua e subi a escada lateral, que dava no segundo andar. Ergui o braço para bater, mas a porta se abriu antes. Já não aguentava mais essa demora. Fiquei espiando a cada 5 minutos para tentar ver um pouquinho do Marcos. E não acredito que acabei perdendo. Ele pegou meu braço e me puxou para dentro. Minha mãe disse que você está noiva. Pois é. Ergui a mão exibindo o anel. Júlia! Seus olhos se arregalaram, ao passo que ele pegava meus dedos e os aproximava do rosto. Lindo, né? Nem parece que é bijuteria. Hã? Não gostei daquele ã. Aquele ã não era bom. Aquele ã significava que eu tinha dito alguma coisa errada. Lindo não devia ser, porque o anel era mesmo muito bonito. Então só restava a parte da bijuteria. Ah, não. Denis, por favor, me diz que não é o que eu estou pensando. Não pode ser um diamante de verdade. Ele sentou na cama, soltando minha mão, que pendeu como um sino, e de repente pareceu pesar tanto quanto. Mas é, Jô. Eu o reconheceria a quilômetros de distância, mesmo que não tivesse vendido um desses esses 2 dias atrás. Como é esse, Marcos? Não, pior que aquele anel ser uma joia de verdade, só se fosse da joalheria onde o Denis trabalhava. Tudo ali custava mais que a minha casa. Moreno, olhos verdes, um queixo, marcante. Fui dizendo, grandalhão, cadeirante, lindo de doer.
Fitei o anel, horrorizada. Subitamente, ele parecia me queimar. Marcos não podia ter feito isso. Calma, Júlia, é só um anel. Só um anel? Na joalheria em que você trabalha? Só um anel? Tem toda a razão. Não é só um anel. Tornou a pegar minha mão para admirar a peça. É um anel maravilhoso. É, e ridiculamente caro. Meu Deus, tenho que devolver para ele. E vai dizer o quê para sua tia? Que eu perdi-o? Por que raios ele me comprou um anel de diamante? Eu não sei, Florzinha. Você vai ter que perguntar para ele. Ah, eu ia, e depois eu esganaria. Ainda pensava nisso meia hora depois, quando deixei o quarto do meu amigo e atravessei a rua deserta, brincando com o anel em meu dedo. Capítulo 26. Marcos. Não estava dando certo. A maldita cena estava toda errada. Do jeito que as coisas iam, meu game afundaria antes que eu chegasse à fase 3. Fiquei olhando para o computador, tentando entender onde havia errado, porque tinha um erro ali, tão grotesco que me escapava. Frustrado, me afastei do teclado. O silêncio também não estava ajudando, nada. Não que eu estivesse reclamando, era só mais uma coisa que eu tinha que me adaptar. Estar por conta própria não era tão divertido assim quando a noite caía. O telefone tocou. Marcos, meu amor, como você está? Minha mãe perguntou. As crianças na fundação andam se comportando? Você comeu? E a faculdade? Já comi, mãe. Doritos é comida, afinal. E as crianças são ótimas. Nem melhor, nem pior do que eu fui. E tudo vai bem na faculdade. Minhas notas estão boas. Claro que estão. Você e o seu irmão herdaram a inteligência da minha família. Eu ouvi isso. Meu pai gritou ao fundo. Aliás, posso falar com Maximus? E que comece o festival de mentiras. Ah, mãe, não vai dar. O Max e a Alice já foram para o quarto. Eu é que não vou bater na porta deles a esta hora, né? Ah, não, claro que não. Eu quase podia vê-lo corar. Enquanto ela se recompunha, puxei um papel e um lápis e comecei a rabiscar. Mas avise a ele que a tia Eneida ligou. Ela não vai poder vir para o casamento. Teve que retirar a vesícula, pobrezinha. Tem que ficar de repouso por uns tempos. Que chato, mãe, comentei, contente. Não que eu não gostasse da tia Neida. Eu gostava muito, embora nos víssemos pouco. É só que a vesícula dela era um assunto seguro. Eu não precisaria mentir. Como é que ela está? Bem, quer dizer, não pode comer um monte de coisas e vai ter que. Minha mãe continuou falando por cerca de 20 minutos. Assim que ela desligou, me vi no completo silêncio de novo. Olhei para minha sala. Era estranho não ouvir nada além da minha respiração e da voz de Marvin Green, que vinha do meu iPhone. Pela primeira vez eu estava sozinho. Ao mesmo tempo que isso me causava alívio, também me angustiava. Irônico, não? Max e Alicia tinham dado uma passada por ali, um pouco mais cedo. Suspeitei de que meu irmão quisesse conhecer minha cuidadora e também se assegurar de que eu não estava fazendo nada ilícito ou idiota. Ele ficou satisfeito por me ver em frente ao computador, trabalhando no meu game, e decidiu ir para casa cuidar da própria vida. Mas as coisas não iam bem com o meu projeto. Eu tinha tudo na cabeça, como cada cena se desenvolveria, mas colocar isso para fora estava sendo uma tortura. Havia meses que eu não conseguia avançar. O personagem principal não parecia coerente.
Eu tinha que tirar Júlia da cabeça se quisesse concluir aquele jogo. Ficar pensando em seus beijos não estava me levando a lugar nenhum. Será que ela também tivera aquela sensação de estar em carne viva quando eu a beijei? Me peguei pensando, como se todas as suas terminações nervosas estivessem expostas. Com Júlia, eu nunca tinha certeza de nada, bastava lembrar como ela reagira ao anel. Eu estava certo de que ela arrancaria meu pescoço, a dentadas, mas tudo o que ela fez foi me agradecer por ter feito sua tia feliz. Isso era só o que importava para ela. Eu gostaria de poder dizer o mesmo. Queria muito poder dizer que fiz tudo pensando no bem-estar de Berenice. Mas a verdade era que eu queria ver Júlia feliz, sorrindo. Pior, eu queria ser a causa do sorriso. Presumi que estar apaixonado fosse... Não, não, não. Escolha errada de palavras. Apaga isso. É claro que eu não quis dizer apaixonado. Qualquer um podia ver que eu não estava loucamente apaixonado por ela. Não podia estar, não podia estar. Esfreguei o rosto. Inferno. Nem sempre o que queremos é o que estamos sentindo. Tudo bem, ficar pensando nisso não ia me ajudar. O melhor agora era mergulhar no trabalho e deixar isso para outra hora. Corri o dedo pelo touchpad do notebook, fazendo a tela voltar do seu descanso. A cena problemática me encarava, como se tivesse raiva. Eu a entendia, também me sentia assim. Decidi voltar ao início. A tecnologia, a mecânica, a estética, a ambientação e o cenário. Tudo ok. Saco. Onde é que eu havia errado? Empurrei o computador e acabei derrubando o bloco onde eu havia rabiscado, enquanto estivera ao telefone. Depois de algum contorcionismo, consegui pegá-lo e percebi que havia criado um desenho em 2D bastante razoável. Talvez foi aí que encontrei o erro. O problema do meu game estava no roteiro. Coloquei o rascunho ao lado do notebook, trouxe a máquina para mais perto e comecei a reescrever o script, inserindo uma personagem novo. A inspiração não me deixou dormir e o sol já batia na janela quando eu finalmente me dei por satisfeito. Só tive tempo de tomar uma ducha rápida antes de ir para a aula. Capítulo 27, Júlia. O setor de TI estava em festa naquela manhã de segunda-feira. Uma festa bem contida, é verdade. Rolou refrigerante e algumas torradas, com algo gosmento em cima, além de tapinhas nas costas. Mas o que importava era que o site estava no ar, rodando normalmente, e eu e Ivan éramos alvo de congratulações. Até Américo se rendeu. Bom trabalho, equipe, ele nos disse, enfiando as mãos nos bolsos da calça e exibindo um sorriso raro. Quem realmente estava comemorando era Samantha. Até parecia que fora ela quem fizera todo o trabalho. Genial, simplesmente genial. Ela me abraçou com força. Depois foi a vez de Ivan, e juro que eu ouvi derreter quando ela passou os braços em seu pescoço. O layout limpo e elegante, páginas bem montadas e de fácil acesso, agilidade nos cliques. Perfeito! Parabéns, pessoal. A gente precisa sair para comemorar. Se o namorado da Júlia deixar, Ivan fez muxoxô. Namorado? Samantha piscou, estupefata, com a notícia de que eu pudesse ter um namorado. Francamente, eu podia muito bem arrumar um namorado. Era um insulto as pessoas se mostrarem tão surpresas.
Era irrelevante, claro, que Marcos fosse meu namorado de mentira. Não sabia que você tinha namorado. Ela choramingou magoada. É coisa recente. É mesmo? Eu conheço? Perguntou com uma empolgação exagerada. Acho que não. Ei, Samantha, aquela proposta está com você ainda? Gritou Américo. Ela revirou os olhos. Esse homem não consegue fazer nada sem mim. Eu também não conseguiria se fosse ele. Ivan riscou. Ela apertou a bochecha de Ivan. Que bonitinho. Voltou para sua mesa. Essa mulher ainda vai me matar. Ivan a seguiu com o olhar. O clima da festa foi se esvaindo aos poucos e logo a área de TI voltou à rotineira seriedade. Ao chegar em casa, deparei com uma cena que muito bem poderia ter saído de um filme de terror. Tia Berenice estava no sofá, soterrada por uma montanha de cetim branco. Ah, Júlia, não era para você ver. Ela começou a enrolar todo aquele tecido. A senhora pegou uma encomenda? Por favor. Ela parou de amassar o cetim, o olhar culpado. Mas bem pouquinho, quase nada. Meu Deus do céu, você acabaria vendo de todo jeito. Este é o seu vestido de noiva. Venho trabalhando nele há alguns anos. Anos? Ela fez um gesto com a mão, menosprezando o assunto. Você me conhece. É sempre bom estar prevenida. Mas ontem eu tive uma ideia simplesmente linda e estou fazendo algumas alterações. Vai ser o vestido mais romântico de toda a história dos casamentos. Ou eu não me chamo Berenice. Ah, meu Deus. Eu tinha que fazer alguma coisa. Aquilo estava indo longe demais. Tentei pensar na maneira apropriada de explicar os motivos de eu ter mentido. Fazia-la entender sem ter um ataque fulminante. O que mais me incomodava era ter que dizer a ela que Marcos também tinha mentido. Tia Berê estava apaixonada por ele. Quebrar seu coração doente não me parecia uma boa ideia. Então não dá para contar toda a verdade. Não sei se o cardiologista está por perto. Ainda assim, eu tinha que fazer alguma coisa. Ou um dia desse ia acordar casada sem saber como aconteceu. Tomei fôlego. Tia, eu andei pensando. O casamento que a senhora contratou é muito lindo, mas é um exagero. Eu preferia algo mais intimista, sabe? Sem tanta frescura. Eu sei. Por que acha que eu fiz tudo sem que você soubesse? Ela abriu a saia do vestido e começou a mexer na barra. Eu realmente acho que devíamos ir até a Louro, rever o contrato. Insisti. Quem sabe cancelar? De jeito nenhum. Eu te prometi um casamento dos sonhos e é o que você vai ter. Dos seus sonhos, eu quis acrescentar, mas achei melhor não tocar na ferida. Tia Berenice sempre sonhara com um casamento apoteótico, mas passou a vida criando vestidos para outras mulheres. E eu sabia que parte disso era culpa minha. Ela tinha desistido de muitas coisas enquanto me criava. Aos poucos, os namorados que teve nunca chegaram a entrar em casa. Ela não queria que eu me apegasse a alguém que talvez não ficasse por muito tempo. E eles nunca ficavam. Quem ficaria quando existia uma criança na história que nem era filha de Berenice? Não pela primeira vez, odiei a mulher que me trouxera a este mundo. Tudo aquilo era culpa dela. Sei que pareço meio egoísta, ela prosseguiu, mas se não for te deixar infeliz, aceite o meu presente, meu amor. Me deixe viver o meu sonho em você.
Mortificada, desviei o olhar para que ela não visse a culpa em meu rosto. Tudo bem, tia. Foi só uma ideia que me ocorreu. Ela pegou sua tesoura e começou a desmanchar a costura. Eu não podia mais olhar para aquela cena. Então fui para a varanda. Pretendia ir falar com Denis, mas encontrei Magda no portão. Ele ainda não voltou do trabalho, Júlia. O que a Berenice está fazendo? O meu vestido de noiva. Resmunguei. Ela arfou. Não acredito. Ela não me contou que já tinha começado. Levou a mão ao peito. Como ela se atreve? O Honda estacionou em frente à minha casa. No mesmo instante, soltei um longo suspiro. Magda girou o corpo e acenou apressada para o Marcos. Ela não podia ter feito isso comigo. Não podia. Marchou para a entrada, soltando fumaça. Onde é o incêndio? Ele me perguntou quando me alcançou. Estava muito atraente naquela camiseta branca. O contraste com o cabelo negro, aliado ao brilho das íris verde claro, era realmente interessante. A porta se abriu no rompante e tia Berê apareceu. Tudo nela gritava, pânico, mas tentou sorrir mesmo assim. Meu querido, eu não sabia que você viria hoje. Ela fechou a porta e se manteve à frente dela, como se protegesse um forte. Não consigo ficar longe da minha pinguizinha. Eu me perguntei se estaria tudo bem bater na cabeça dele com um dos vasos de begônia. Claro, claro, isso é ótimo. Minha tia olhou para trás aflita. Mas vocês vão ter que ir para outro lugar. Por quê? Ele perguntou sem entender. Por quê? Porque seu olhar dardejou em busca de inspiração. Eu acabei de soltar um pum. Estou com uma crise de flatulência horrorosa. Revirei os olhos enquanto Marcos lutava para não rir. Vamos, Marcos, eu estava querendo sair um pouco mesmo. Até depois, dona Berê. Ele acenou. E melhoras para a sua crise. Obrigada. Ela suspirou aliviada e tratou de arrastar suas pantufas para dentro de casa, passando a chave na porta. O que foi isso? Ele perguntou ao chegarmos à calçada. A tia Berê está fazendo meu vestido de noiva e não quer que você veja. Ele me encarou em completo horror. Pois é. Meu Deus, Júlia, me desculpa. Quando te dei o anel, não pensei que ela... Tudo bem, Marcos. Ela está trabalhando neste vestido faz anos. Acabou de me contar. Respondi, enfiando as mãos nos bolsos do jeans. Tem uma sorveteria aqui perto, tá afim? Ele concordou com a cabeça e nós começamos a andar devagar. Olhei para o manto fofo e escuro que obstruía a lua e soltei um longo suspiro. Tudo está saindo de controle, Marcos. Esse coração novo precisa aparecer. Ou então eu preciso encontrar um homem da minha vida e me casar com ele nos próximos meses. Não sei qual das alternativas é a mais improvável. A mão de Marcos se enrolou em meu pulso, me detendo. Você anda pensando em cancelar o nosso acordo? Seu toque reverberou por minhas entranhas, obrigando meu estômago a fazer aquela coisa de loop. Então, sim, eu estava pensando em acabar com o nosso acordo. Desde que descobri que me sentia atraída por ele, não parava de pensar em uma maneira de me afastar, sem pôr em risco a saúde de tia Berê. Só que não havia alternativa e eu não sabia mais o que fazer. Seria o mais lógico. Eu me desprendi de seus dedos com delicadeza. Ela está caidinha por você. Vai partir o coração dela
quando souber que nós mentimos. Ela não vai aguentar. Também me apaixonei pela sua tia. A última coisa que eu quero é magoá-la. Talvez vocês dois pudessem se casar. Tentei fazer graça. Ah, se eu, se eu fosse 20 anos mais velho. Balançou a cabeça, o rosto desolado. Acabei rindo. Marcos, porém, voltou à postura séria. Não quero que o nosso acordo acabe. Ele manteve os olhos travados nos meus, despertando em meu íntimo muito mais que aquele formigamento. Havia perturbação, loucura, caos e uma quentura quase irresistível no peito. Meu corpo todo se arrepiou e um estremecimento sutil agitou meu estômago. Minha boca começou a formigar, conforme seu olhar baixou naquela direção. Por mais que eu quisesse cancelar o nosso trato, agora não seria possível, Marcos. Desviei o olhar para as minhas mãos, tentando fazer com que aquele calor no rosto se dissipasse. Tenho quase certeza de que eu ouvi suspirar de alívio. Eu ainda fitava minhas mãos e o brilho do diamante me fez lembrar. Marcos, você não devia ter comprado essa joia para mim. Como você sabe que é uma joia? Dei de ombros. Não importa, você não devia ter gastado tanto dinheiro comigo. Eu o espiei pelo canto do olho. Não dá para pedir uma garota em casamento com um anel de mentira. Ele fez uma careta. Mesmo que o pedido seja falso, um anel não pode ser. Eu gemi. Você não devia ter feito isso. Quanto custou? Ele se empestigou, ficando ainda mais alto, e me lançou um olhar enraivecido. Não é da sua conta. É claro que é, Marcos. Você teve prejuízo para poder me ajudar com esse plano ridículo. Eu quero te pagar de volta. De jeito nenhum, esbravejou indignado. Eu comprei para você. Não me ofenda e faça o favor de esquecer esse assunto, pinguizinha. Não me chame assim. Então para de me encher o saco por causa dessa porcaria de anel. Falou ofendido. É só um pedaço de metal e uma lasca de carvão. Respirei fundo, esfregando a testa, mas como eu poderia aceitar se ele custava o equivalente a uns 3 salários meus? No entanto, ao observar o rosto de Marcos agora, percebi que era importante para ele que eu aceitasse. Ele estava sendo tão bacana comigo, pensando em detalhes como aquele fazendo tia Berenice feliz. Droga. Tá, tudo bem. Então eu agradeço. É um anel muito bonito. É perfeito, o tipo que eu teria escolhido. Sua irritação cedeu um pouco e ele abriu aquele sorriso de menino que fazia minhas pernas adquirirem a consistência de Maria mole. Voltamos a andar e Marcos teve dificuldade para atravessar a rua, já que não havia rampa na calçada. Mas ele se virou como pôde, descendo de costas e tendo que se empinar um pouco para conseguir transpor a guia. Eu me flagrei, xingando mentalmente. Como era possível que os governantes não se preocupassem com seus cidadãos? Uma rampa a cada esquina não era exatamente uma obra faraônica que careceria de grande investimento ou planejamento. Ainda pensava nisso quando chegamos à sorveteria. Eu tinha esquecido que havia degraus altos e nenhuma rampa. Mas que inferno! Desculpa, Marcos. Falei mortificada. Não lembrei que não tinha rampa. Estou com muita coisa na cabeça. Não faz mal, deu de ombros, como se já tivesse acostumado. O que mais tem por aqui? Bom, uma padaria que a essa altura deve estar fechada, o bar do seu russo, mas a tia Biri me mataria se soubesse que eu entrei lá. Eles vivem em pé de guerra desde que ela o flagrou temperando frango em uma antiga banheira, no banheiro dos fundos, e tem uma boliche.
e ter um boliche caindo aos pedaços. O sorriso do menino lhe esticou a cara toda e eu me vi prendendo o fôlego. Boliche? Por que você não disse antes? Para que lado fica? Marcos não pareceu se importar com o estado decadente da pista doce e estava numa euforia enquanto pagava pela hora. O lugar nunca ficava cheio e em plena noite de segunda estavam as moscas. Marcos e eu éramos os únicos clientes e o gerente ficou surpreso quando ele pediu uma porção de pastéis e bebidas, como se não lembrasse mais o que deveria fazer em ocasiões como essa. Calcei os sapatos alugados com certo receio, fazendo Marcos rir. Ok, o que você sabe sobre boliche? Perguntou, quando a máquina cuspidora de bolas começou a funcionar e os pinos eram posicionados no fundo da pista por um braço mecânico que estalava muito. Que a bola deve alcançar a velocidade e o ângulo perfeito para atingir os pinos de madeira e derrubá-los com o menor número de jogadas possível. Acho que sei tudo, na teoria. Você nunca jogou boliche? A indignação em seu semblante me causou um ataque de riso. Pressionei os lábios, balançando a cabeça. Ele bufou como um touro bravo. Cada vez eu gosto menos do babaca do Wi-Fi. É idiota do Wi-Fi, corrigi. Não faz diferença. Ele é um babaca idiota de todo jeito. Ok. O que você precisa saber é que este é um jogo em que a força bruta não conta nada. Tudo é questão de mira e jeito. Ele se aproximou da máquina que cuspia bolas e começou a discorrer sobre a diferença entre elas. Prestei bastante atenção, absorvendo tudo o que ele dizia. Em seguida, Marcos demonstrou a maneira certa de jogar a bola, o ângulo do braço. Quanto mais natural o seu movimento, melhor será a sua jogada. E me entregou uma bola roxa. Entendi. Fui até a linha demarcada e tentei executar todos os comandos. A primeira bola foi para a canaleta. A segunda rolou pela lateral, se equilibrando, e passou direto pelos pinos. A terceira, quarta e quinta tentativas não foram muito diferentes. Marcos conteve o riso. Mais ou menos. Você ainda está usando muita força. Vem cá. Ele estendeu o braço e passou por minha cintura, me puxando para seu colo. Sem demonstrar nenhuma dificuldade, se aproximando da máquina, pegou uma nova bola, cor de laranja, e me passou. Tudo depende do movimento dos ombros. Além disso, você está olhando para os pinos e precisa se concentrar naquelas setas meio apagadas ali. Ah, sim, claro. Me concentrar com toda aquela proximidade seria o mesmo que tentar construir um castelo de areia sobre uma escada rolante em funcionamento. Mas achei melhor não dizer isso, até porque eu estava completamente zonza, respirando com dificuldade e com a boca seca. Você precisa lançar com firmeza, mas sem empurrar. Ele nos levou até a marca, pegou minha mão abobalhada e enfiou os dedos nos buracos da bola, em meu colo. Em seguida passou o braço me segurando firme pelas coxas, enquanto sua mão guiava a minha em direção às setas, agora para frente e para trás, sem força e sem dobrar o cotovelo. Sua mão áspera sobre os meus dedos eram quentes. Sua boca estava praticamente colada no meu ouvido e enviava sensações estranhas por todo o meu corpo. Agora lance, Júlia. Não foi exatamente um lançamento, mas foi melhor que todas as outras tentativas juntas. A bola fez uma curva caprichosa ao se aproximar dos pinos, mas mesmo assim conseguiu derrubar 3 deles. Parabéns, Júlia, ele sussurrou em meu ouvido. Um arrepio violento me sacudiu por dentro e eu tive que reprimir um tremor. Virei a cabeça e meu rosto ficou a poucos centímetros do dele.
Eu entrei no site. É ágil, limpo e muito atraente. Estou orgulhoso. Você está? Uma mecha de cabelo caiu nos meus olhos. Marcos a afastou com extraordinária ternura, aqueles olhos verdes como o mar prendendo os meus demais. A atmosfera pareceu mudar, ficou quente. O tum-tum-tum em meus ouvidos ficou ainda mais alto. Eu não conseguia sentir o mundo, apenas Marcos. Ele era todo o universo naquele instante. Inesperadamente sua boca se contraiu. Juro que pensei que ele fosse dizer um palavrão. Por quê? O que havia de errado? Vão querer ketchup? Alguém perguntou. Olhei para trás a tempo de ver o gerente deixar o prato de pastelzinho sobre a mesa da nossa pista. Aquilo me trouxe de volta à realidade e eu soltei do colo de Marcos. Meu Deus, eu estava muito mais encrencada do que tinha imaginado. Naturalmente, Marcos me venceu no boliche. Ele era imbatível. É claro que fiquei um pouco frustrada por terminar aquela partida com apenas metade de sua pontuação. Eu odiava perder. Entretanto, mesmo sendo derrotada por ele, eu me diverti como havia muito tempo não acontecia e mal podia esperar para fazermos aquilo de novo. Voltamos para casa depois de sermos expulsos, já que o gerente da pista 12 queria fechar a loja. Foi gostoso caminhar com Marcos pelas ruas do bairro, conversando sobre a vizinhança e meus lugares favoritos ali. Ao chegarmos ao sobradinho verde, ele achou melhor não entrar. Não quero deixar sua tia tensa, explicou, mas avisa ela que eu vou vir amanhã. Tá, ok, até. Ele hesitou, olhando por sobre o meu ombro. Ah, Júlia, eu acho que tenho que beijar você agora. O quê? Um estremecimento de antecipação reverberou por minha coluna, culminando em minha nuca arrepiada. Estamos sendo vigiados, ele indicou discretamente com a cabeça. Tia Berenice estava na janela, parcialmente ocultada pelas cortinas. Talvez a gente possa enrolar um pouco até ela se cansar, porque eu precisava de tempo para entender o que aquelas emoções queriam dizer. Então, já vamos dar andamento ao plano de começar a nos distanciar? Perguntou, seu belo rosto não revelando nada. Era o que deveria acontecer, mas Tcheberê andava tão contente. Quando dei por mim, já me inclinava, colando a boca na dele. Levou menos de 2 segundos. Pronto, estava feito. Nada demais. Havia acabado sem dano algum, exceto pelo torpor que fez meus lábios parecerem anestesiados, como se eu tivesse acabado de sair do dentista. Marcos ficou me olhando, aquele meio sorriso no rosto. O que foi? Perguntei. Nada. Aquela insinuação de sorriso se concretizou num arreganhar de dentes brancos. Qual é a graça? Ele tentou ficar sério, mas acabou gargalhando alto, sem saber direito por que sentiu o rosto ficar quente. Apoiei as mãos nos quadris e o encarei com raiva. Odeio que riam de mim, ainda mais quando eu não sei o motivo. Eu não estava rindo de você. Ele se recompôs o melhor que pôde. Infelizmente não foi o bastante para me convencer. Só achei engraçada a forma como você tentou me beijar. Eu não tentei te beijar, eu beijei. Ele revirou os olhos. Aquilo não foi um beijo, Júlia. Foi no máximo um. Esfregou a nuca. Deus do céu, nem dá para dizer que foi um selinho. Agora começa a entender o idiota do Wi-Fi. Ouvi Marcos dizer que o idiota do Wi-Fi estava certo, me magoou, mas também me enfureceu, e de tal maneira que cheguei a pensar que acabaria explodindo, feito uma granada em frente à minha casa.
Eu poderia ter feito muitas coisas, ter lhe dado um bom tapa, gritado com ele, deixado falado sozinho, xingado até esgotar meu vocabulário de palavrões, que graças a Denis era bem extenso. Qualquer uma dessas coisas seria melhor do que eu fiz. Inclinei-me para a frente, as mãos em suas coxas, encarando com tanta raiva que a diversão desapareceu de seu semblante. Antes de grudar a boca na sua com violência, não sei ao certo o que eu estava fazendo. O mais provável é que eu estivesse tentando provar que ele estava errado, que o idiota do Wi-Fi estivera errado. Em minha fúria, acabei batendo o dente no dele. E quando ele tentou afastar a cabeça, soltei suas coxas e o agarrei pelo pescoço. Desequilibrei-me um pouco e caí em seu colo. Ainda assim, não parei de beijá-lo, ao menos até me dar conta de que o estava atacando. Meu Deus! Soltei-o de imediato, o coração batendo tão rápido que meus ouvidos zumbiam. Senti as faces afogueadas, mas não como das outras vezes. Escondi o rosto nas mãos, os óculos pulando para cima. Me desculpa, Marcos, murmurei, mortificada demais para conseguir olhar para ele. Eu não tinha intenção de te atacar desse jeito. Tá tudo bem, Júlia. Não tá não. Os óculos foram desencaixados de minha testa. Uma mão imensa se inseriu entre as minhas até tocar meu queixo e com suave pressão o empurrar para cima. Quando finalmente cedi e o encarei, encontrei seu olhar franco. Peço desculpas, ele disse, com a voz lentamente, levemente rouca. Eu não quis dizer aquilo. Não sei o que aconteceu entre você e o idiota do Wi-Fi. E mesmo se soubesse ainda, eu acharia um grande babaca. Não importa o que você disse, Marcos. Eu não podia ter agido como uma psicopata, eu só. Ficou magoado com o que eu disse e não soube lidar com a situação? Arriscou. Assenti devagar, me questionando como diabos ele sabia disso. Também não sou muito bom em lidar com determinadas situações. Prosseguiu. Um braço rodeou minhas pernas, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, me lembrando de que eu ainda estava em seu colo. A outra mão subiu para encaixar em meu rosto, o polegar acariciando meu queixo, mas, em outras, eu sei exatamente o que fazer. Presa nas profundas piscinas de seus olhos, só conseguia afegar quando ele enredou os dedos nos cabelos em minha nuca. Com um suave puxão, Marcos diminuiu a distância entre nosso rosto. Minha respiração se misturou à dele e eu senti como se tivesse bebido uma garrafa de uísque inteirinha, inebriada e muito quente. A antecipação dentro de mim vibrava, ensandecida como um elétron. Então, a boca de Marcos encontrou a minha. Seus lábios macios se moveram sobre os meus com suavidade, os dedos em minha nuca se retraindo levemente. Ainda assim, a intensidade do beijo me pegou desprevenida, me fazendo arfar e entreabri os lábios em busca de ar. A língua curiosa e atrevida de Marcos penetrou minha boca, sondando, buscando, desafiando, fazendo meu cérebro bugar. Correspondi a cada toque e carícia, até que o mundo ao meu redor desapareceu, se tornando manchas indistintas, insignificantes. E então ele interrompeu o beijo e descansou a testa na minha. De olhos fechados e ainda segurando meu rosto, Marcos balançou a cabeça e sorriu, meio gemendo. Eu não devia ter feito isso. Seu polegar roçou minha boca. Não mesmo. Não devia ter parado de me beijar. Em vez de lhe dizer isso,
Soltei sobre meus pés, me recompondo, como pude. Ninguém nunca havia mexido comigo do jeito que ele mexia. Mas a questão era ele e eu tínhamos um acordo estranho que demandava certa intimidade. Eu não sabia mais o que pensar. Se ele me beijava daquele jeito por se sentir atraído por mim, ou se estava apenas interpretando o personagem. Certo. Ele alisou o cabelo como se o gesto pudesse clarear seus pensamentos. Eu vou indo então. E me entregou os óculos. Tá, até amanhã, Júlia. Desta vez não esperei que ele entrasse no carro e disparei para casa. Estava constrangida e atordoada demais, mas espiei pela janela e o vi contemplar minha casa por um minuto, antes de dar partida e sair acelerando. Tiambiri não estava mais à vista. Corri escada acima, entrando no chuveiro e xingando por ter esquecido de tirar os óculos de novo, enquanto tentava entender. Era difícil acreditar que eu estivesse em risco de me apaixonar por Marcos. Quer dizer, ele não era quem eu havia imaginado. Sua atenção e cuidado com tia Berenice havia me comovido, e a maneira como ele sempre parecia prestar atenção a cada palavra que eu dizia me fazia sentir bom, importante. E tinha aquela atração que eu não conseguia explicar. Seus beijos mexiam comigo muito mais que qualquer transe anterior. As sensações e os sentimentos à flor da pele, ameaçando extravasar, não podiam ser apenas atração física. Estava na hora de eu encarar os fatos. Eu havia me apaixonado por Marcos. O que aconteceria agora? Como saber se ele sentia a mesma coisa que eu ou se tudo o que estava fazendo era uma encenação? Vesti um pijama e fui dar boa noite para a tia Beri, mas ela já estava roncando, uma cesta correndo ao lado da cama. Meu celular vibrou quando voltei para o meu quarto. Marcos me enviaram uma mensagem. Ainda está acordada? Sim. Esqueci de dizer uma coisa. Eu gostei de hoje. Muito. Fiquei olhando para o celular, relendo a mensagem de novo. E de novo, tentando descobrir se havia algo mais nas entrelinhas que explicasse o motivo que o levara a me beijar. Não havia nada, claro, exceto que ele havia gostado do que acontecera. Fiquei na dúvida do que devia responder. Admiti a verdade que eu também tinha gostado demais. Me poria em uma posição na qual eu não estava certa se queria estar. Eu nunca me arriscava desse jeito, ainda mais nesse tipo de assunto. O que fazer? No entanto, Marcos enviou mais uma mensagem, me poupando da angústia de não saber lidar com aquela situação. Cinema amanhã? Me pega às 8. Você sabe que quando usa o verbo pegar com um cara que te beijou há menos de uma hora, ele pode começar a ter ideias? Tapei a boca com a mão para suprir o riso. No entanto, o que respondi foi: Você sabe que é um idiota? Claro que eu sei. Boa noite, Pim. Sonha comigo. Não me chama de Pim. Chutando o piso, fui pegar um copo de água na cozinha, na tentativa de esfriar minha pele, agora febril. O celular vibrou de novo e eu gemi, antecipando a resposta irônica de Marcos. Mas agora era Américo. Site bugado, corre pra lá agora. Ah, merda.